E aí galera, tudo certo? Aqui quem fala é o Daniel, professor de Química. O tema da aula de hoje vai ser sobre geometria molecular e também a gente vai falar sobre polaridade. Então essa aula está dividida aí em 5 módulos, ok? A gente vai falar de todos os 5 módulos e a gente vai relacionar sempre a geometria da molécula com a polaridade daquela mesma molécula. Tudo bem? Então vamos aí para o primeiro módulo. Bom, a geometria molecular ela tem como base uma teoria, né, que se chama teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Então, como o próprio nome sugere, a geometria de uma molécula depende da quantidade de nuvens eletrônicas existentes na camada de valência dos átomos que constituem a molécula, principalmente ao redor do átomo central, o número de nuvens eletrônicas que existem ao redor do átomo central. Então a gente pode dividir aí, né, as moléculas em dois tipos. A gente tem as moléculas que são diatômicas. Nesse caso, né, moléculas diatômicas, moléculas que têm apenas 2 átomos, elas vão ser sempre lineares. E dependente do tipo de ligação covalente, né, que existe entre esses átomos, se ela for simples ou for dupla, como no caso do O2, ou for tripla, né, no caso do N2, do gás nitrogênio, ela sempre vai ser linear. E o ângulo existente, né, entre os 2 núcleos atômicos que estão envolvidos nessa ligação vai ser um ângulo de 180 graus. Né? Não teria como ser diferente, porque, né, como é uma linha só, é uma reta só, né, os átomos são colineares, então esse ângulo só pode ser de 180 graus. Ok, gente? Bom, a gente tem um outro tipo, né, de moléculas que são moléculas com 3 átomos ou mais. Nesse caso, a gente vai ter a geometria, né, dependendo daquele átomo que fica no centro. O átomo central é que vai determinar a geometria da minha molécula. Ok, gente? Então vamos começar aí com moléculas com 3 átomos. É o caso do CO2, né, é o caso do HCN, é o caso do cloreto de berílio. Então todos esses átomos que eu falei para vocês, eles têm um total, todas as moléculas têm um total de 3 átomos, ok? Então a gente vai ter um átomo central e 2 átomos ligantes, ok? Quando a gente tem 2 átomos centrais, quando a gente tem um átomo central e 2 ligantes, 2 átomos ligantes ao redor desse átomo central, e não existem par de elétrons livres ao redor desse átomo central, a gente pode dizer que o ângulo formado entre as ligações químicas é um ângulo de 180 graus. Então, se a gente pegar aí o dióxido de carbono como exemplo, né, o CO2, a gente tem o carbono como átomo central, e a gente tem os 2 oxigênios, a gente fala então que esses oxigênios seriam os átomos ligantes. Ok? Então, a gente pode dizer que esses 2 ligantes, eles se encontram afastados de um ângulo de 180 graus. Então, se a gente considerar que todos os 3 átomos eles estão numa mesma reta, numa mesma linha, ou seja, eles são colineares, a gente pode falar que a geometria é linear. Tudo bem, gente? Então, eu tenho 3 átomos e não tenho par de elétrons livres em volta do átomo central. Essa geometria ela vai ser linear. Às vezes alguém pergunta assim, mas o oxigênio tem par de elétrons livres, como vocês podem ver aí. Sim, mas a geometria, né, da molécula, ela depende dos pares que estão ao redor do átomo central. Então, esses elétrons livres do oxigênio, que vocês podem ver aí, eles não vão influenciar na geometria, tudo bem? Então, como o carbono, ao redor dele, só tenho 2 nuvens eletrônicas, né? Eu tenho 2 ligações duplas ao redor do carbono, então são essas 2 nuvens que vão ser responsáveis, né, pela geometria da minha molécula, certo? Então, a orientação que eu vou ter entre essas 2 nuvens, a distância, né, a angulação que eu tenho entre essas 2 nuvens é de 180 graus. Tudo bem? Bom, agora a gente vai falar de moléculas que também têm 3 átomos, porém possuem par de elétrons livres ao redor do átomo central. Então a gente sabe que o oxigênio, né, ele é da família 6A lá da tabela periódica, ou do grupo 16, como vocês preferirem. Tá? Então, ele é um átomo bivalente, ele faz 2 ligações covalentes. No caso da água, a gente tem o oxigênio, né, como átomo central, e a gente tem os 2 hidrogênios, que são os ligantes. Só que esse átomo de oxigênio, além dessas 2 ligações simples que vocês estão vendo aí, ele possui 2 pares de elétrons livres, certo? E esses elétrons livres, eles vão repelir as ligações. Ok, gente? Então, eu não tenho mais esses 3 átomos ocupando uma mesma linha. Esses 3 átomos não são mais colineares. Né? Porque a gente tem, né,
ao redor do oxigênio, a gente tem aqui, né, um parzinho de elétrons aqui, certo? Então, ó, eu tenho um parzinho de elétrons aqui e eu tenho um parzinho de elétrons, né, aqui também. Então, eu tenho um total aí de 4 nuvens eletrônicas. Esses pares eletrônicos aqui, livres, eles vão repelir as ligações que estão ao redor, ok, gente? Então, a geometria não vai ser mais linear, ela vai ser angular. O ângulo formado entre as ligações, ele vai depender do número de pares, né, que a gente tem, se tem um par só livre ou se tem 2 pares livres, e também vai depender dos átomos ligantes que estão ao redor desse átomo central aí, tudo bem? No caso da água, esse ângulo ele está por volta de 105 graus, né? Mas a gente tem, por exemplo, o SO2, né? Vai ser um ângulo um pouco maior, ele vai ser um ângulo mais próximo de 120. Então a gente sabe que esse ângulo ele vai estar entre 90 e 120 graus, tudo bem? Então a gente sabe, né, que ele não vai ser 180, não é uma molécula linear com certeza, tudo bem? Então, resumindo, 3 átomos, se não tem par de elétrons livres ao redor do átomo central, é geometria linear. Se tem pares livres, é geometria angular, ok, gente? Bom, agora a gente vai para moléculas que tem 4 átomos no total. Então, 4 átomos vai ficar assim. Eu vou ter aí um átomo central, no caso do exemplo, o enxofre, né, na molécula do SO3. Eu vou ter um átomo central e 3 átomos ligantes, que são os oxigênios. Qual seria o máximo de afastamento entre essas 3 nuvens eletrônicas? Então, eu posso considerar que cada uma dessas ligações aí, ao redor do enxofre, são nuvens eletrônicas. Então eu tenho 3 nuvens eletrônicas, 3 coleções de elétrons, de cargas negativas, certo? 3 aglomerados de cargas negativas. E pela teoria, né, da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, essa teoria fala o seguinte, que esses elétrons, esses aglomerados eletrônicos, essas nuvens eletrônicas, elas devem se afastar o máximo possível, ok? Por quê? Para a gente ter uma menor repulsão possível, assim a molécula ela fica mais estável. Então a estabilidade é tanto maior, quanto maior for a distância entre essas nuvens eletrônicas. Então para uma molécula, né, que tenha um átomo central e 3 ligantes, 3 nuvens eletrônicas ao redor, eu vou ter uma distância de 120 graus. Ok, gente? Se a gente perceber, é que como o oxigênio está disposto aí no espaço, é como se cada um desses oxigênios estivesse no vértice de um triângulo. Tudo bem? Por isso que a gente fala que a geometria é trigonal plana. É como se cada oxigênio ocupasse um vértice de um triângulo plano. Ok, gente? Então, 4 átomos e nenhum par de elétrons livre. Isso é uma geometria trigonal plana. Bom, se a gente pegar aí a molécula de amônia, então vocês estão vendo que a amônia ela tem também um átomo no meio, um átomo central, que é o nitrogênio, e tem 3 átomos ligantes. Então eu tenho 3 nuvens eletrônicas aí que são as ligações covalentes. Mas eu teria uma 4ª nuvem, que é esse parzinho de elétrons livre que vocês estão vendo aí, tá vendo? Então eu tenho ao redor do nitrogênio um total de 4 nuvens eletrônicas. Eu tenho 3 ligações covalentes simples, mais um parzinho de elétrons livre. Ok? Então é um caso em que eu tenho 4 átomos, porém com par de elétrons livres ao redor do nitrogênio, que é o átomo central. Nesse caso, esses elétrons vão repelir as ligações, e essas ligações elas não são mais coplanares. Tudo bem? Se as ligações não são coplanares, eu não tenho mais um triângulo plano. Eu tenho algo parecido com uma pirâmide. Por isso que a gente vai falar, então, em geometria piramidal. Ok, gente? É comum a geometria piramidal quando eu tenho átomos centrais que pertencem à família 7A, tá? Que é o caso, família 5A, que é o caso do nitrogênio, é o caso do fósforo, é o caso do arsênio. Tá? Então, voltando, ó, quando eu tenho átomos, né, da família 5A, são 5 elétrons na camada de valência, a tendência é 3 ligações covalentes. Então eles fazem 3 ligações sempre com um parzinho aí livre. Então isso vai me dar uma geometria piramidal. Ok, gente? Bom, eu tenho aí também o caso de moléculas com 5 átomos. 5 átomos eu vou considerar que um fica no centro,
um é o átomo central, e eu tenho eu tenho 4 ligantes ao redor desse átomo central. Então, o caso do metano. O metano tem um carbono e tem 4 átomozinhos lá de hidrogênio, que são os ligantes. Qual que é a distância máxima entre essas 4 ligações? Gente, é que como eu tenho aí um total de 4 nuvens, eu não vou ter mais um ângulo que eu teria para 3 nuvens, que é o ângulo de 120. Então, esse ângulo tem que ser um ângulo um pouquinho mais fechado. Tudo bem? Então, se eu tenho mais nuvens para serem distribuídas, eu preciso, então, de um ângulo um pouco menor para poder acomodar melhor essas nuvens. Eu tenho uma distância máxima entre essas nuvens, no caso 4 nuvens, quando cada uma dessas nuvens ela ocupa um dos vértices de um tetraedro regular. Então, se vocês olharem aí o metano, cada hidrogênio é como se estivesse ocupando um dos vértices de um tetraedro. Por isso que a gente fala em geometria tetraédrica. Então, é comum para que tipo de família? Família 4A como átomo central. Então, carbono, o silício e o germânio, por exemplo, quando fazem ligações covalentes, eles direcionam cada um dos ligantes, desde que essas ligações sejam todas simples, eles vão direcionar cada um desses ligantes para um dos vértices de um tetraedro. Então, eu vou ter uma geometria tetraédrica. Eu tenho também, no caso de moléculas com halogênios, então, se eu substituir hidrogênios por halogênios, como cloro, então, ao invés de CH4, se eu tivesse o CCl4, a geometria seria a mesma. Tudo bem? Então, é comum a gente ter, no caso de compostos orgânicos com halogênios, moléculas que têm essa geometria tetraédrica. Bom, eu posso ter aí, gente, átomos com moléculas com 6 átomos. Então, eu vou ficar com um átomo central. O fósforo é um exemplo aí. Ele pode fazer 5 ligações covalentes. Então, como vocês podem ver, essa molécula ela não obedece à teoria do octeto, porque são mais de 8 elétrons na camada de valência. Isso pode acontecer em alguns casos. No caso do fósforo, ele pode fazer aí 5 ligações covalentes. Então, como é que essas 5 ligações elas ficam dispostas no espaço? 3 dos ligantes, 3 das ligações covalentes, vão ocupar o mesmo plano. Vão formar esse triângulo que vocês estão vendo aí. E aí eu fico com mais 2 ligações. Onde que elas entram? Uma fica para cima e a outra fica para baixo, perpendicular ao plano aí desse triângulo plano. Então eu vou ter um total de 5 vértices. Se eu ligar todos esses 5 vértices, se eu ligar todas as pontas, qual polígono que vai ser formado? Então vai formar uma espécie de um hexaedro. Então eu vou ter um polígono com 6 faces, certo? Então é como se eu tivesse uma pirâmide voltada para cima, colada numa pirâmide voltada para baixo, tudo bem? Então é uma bipirâmide, são 2 pirâmides, uma virada para cima e outra virada para baixo, e a base de uma ela acaba coincidindo com a base da outra, ok? Como vocês podem ver aí no desenho. Por isso que a gente chama então de geometria de bipirâmide trigonal. Eu tenho ângulos aí de ligações que podem variar. Tá? Aqueles átomos de cloro que estão para cima e para baixo do plano, eles vão ter um ângulo aí de 90 graus com outras ligações. Agora, aquelas 3 ligações que estão todos no mesmo triângulo, elas vão ter aquele mesmo valor que a gente encontrou lá na geometria trigonal plana, que é o ângulo de 120 graus. Tudo bem? E a gente tem mais um caso aí de uma molécula que também não obedece à teoria do octeto, que é a molécula do hexafluoreto de enxofre. Essa molécula ela tem um total de 6 ligações covalentes, então são 7 átomos no total. Como é que vão ficar dispostas as ligações, as nuvens eletrônicas em volta do enxofre? Então eu vou ter aí 6 ligações, onde 4 delas vão ocupar o mesmo plano, vai ocupar um quadrado, certo? Então vai formar uma pirâmide de base quadrada, com um flúor para cima e um outro flúor para baixo. Esse flúor que está para cima, se a gente puxar lá as ligações, se a gente puxar lá para cima, vai formar uma pirâmide de base quadrada. E se a gente puxar para baixo também, unir aquele vértice que está embaixo, o flúor que está embaixo, vai formar uma outra pirâmide, só que voltada para baixo. Então é como se eu tivesse 2 pirâmides, só que de base quadrada agora. Só que o pessoal costuma chamar essa geometria de geometria octaédrica, porque é um polígono
que tem 8 faces, né? Mas eu também poderia chamar de geometria de bipirâmide quadrada. Todos os ângulos aí são iguais, são ângulos de 90 graus, tanto as ligações que estão no mesmo plano, quanto as ligações que estão para cima e para baixo, né, que são axiais aí. Tudo bem, gente? Então são essas as geometrias mais comuns. Tudo bem? Então daqui a pouco a gente vai falar de polaridade e a gente vai, então, relacionar, né, a polaridade da ligação e depois a polaridade da molécula, e sim a gente vai ver que a geometria da molécula é importante para isso. Até lá.